O Raça Negra regravou muita música sertaneja no ritmo deles, explodiu. Pra mim, o Deus Me Livre sempre foi um fenômeno com vocês, mas ele tinha falado que o Raça Negra ampliou a música. É essa que foi isso? A Raça Negra e na sequência o Elimar Santos. É que o Raça Negra... Pra mim a ideia era o contrário, tipo, com vocês foi grande e o Raça Negra só veio depois. Não, é que o Raça Negra ele tinha mídia, né? Ele tinha o Faustão na época que eles frequentavam direto, tava fazendo sempre Faustão, sempre fazia Hébios, os maiores programas. E nós não tínhamos acesso a tudo isso. E a gente estava no escritório, onde nós tivemos alguns problemas nesse escritório que a gente teve lá, porque o vendedor de show não vendia shows nossos. Eu não sei por que motivo, né? Tanto é que tinha amigos que ligavam e falavam assim, o cara falou que você não tem a data. Eu falei, não, eu tenho a data, eu tô livre. E, enfim, são coisas do meio aqui que acontecem. E como o Raça Negra ele tinha esse acesso, ele vendia muito. Muito CD na época. Produziu, né? Muito CD. O Zé Homero. Foi na sequência quando eu gravei o Estão Choró, a primeira vez que eu gravei com ele, eu gravei 3 músicas no DVD, que foi Paz de Amigo, Só Quem Amou Demais e Feito Eu. As três músicas foi feitas lá no noite, escritório, né? que ele tava, que ele ia produzir o Luiz Carlos. Falou, Alexandre, posso gravar Deus Me Livre com o Luiz Carlos? Eu falei, claro, pode gravar. Foi o Zé Homero que produziu o Raça Negra? Foi o Zé Homero que levou pra eles a música. Que levou a música. Eles nem conheciam? Não. Mas era sucesso já. A gente não tem nem conhecimento com o Raça Negra, pra você ter uma ideia. Nem A gente nem se conhece. Não conhecíamos, não. Agora eu já conheço, já conhecemos, tenho o telefone dele, já falei com ele algumas vezes, mas a gente não tinha a música. Mas foi essa música que mudou pra vocês ou não? Sim. Que mudou a carreira? Foi. Naquele Foi momento, porque né? na sequência nós gravamos o Laço Aberto, que foi o maior sucesso nosso. Mais que Deus Me Livre? Mas muito mais. Mas pra mim mas a história muito estava ao contrário mais. na minha cabeça. Não, acontece que o Deus Me Livre, nós regravamos ela em 2007 com o Zezé de Camargo e Luciano. E era a música de trabalho do Zezé de Camargo e Luciano, né, Alexandre? Não, o que acontece é o seguinte, que a gente, quando gravou o Laço Aberto, houve assim, vamos falar assim, no dito popular, houve uma sacanagem com a gente, entendeu? Que a gravadora da Warner tinha Wilson Souto lá, mas a produtora lá, o divulgador, o pessoal, que tinha o Clube da Viola em ascensão. E o Matheus Calil e a equipe toda. O Matheus Calil vem aqui hoje. Acredita? Então, Ele vai vir hoje à tarde aqui. É que na realidade assim não foi nenhuma sacanagem, foi uma ironia do destino. Eu vou bater nele, pode falar. Foi uma ironia do destino. Porque a gravadora pediu uma música para o Alexandre para entrar no CD Clube da Viola e depois ia colocar a gente num trabalho cheio nosso, em 2000. E aí em 99 a gente tinha feito a música Laço Aberto e aí o Alexandre pegou e cedeu a música para colocar no Clube da Viola. E ela foi a 9ª faixa do CD Clube da Viola. E foi a música que mais estourou a música. Mas eu não queria falar disso, eu queria falar da verdade, da sacanagem. É muito bom, o irmão mais velho é muito bom. Eu queria falar isso é constante. Sacanagem, entre aspas, porque o Laço Aberto, a gravadora falou assim, eu gravo vocês aqui com uma condição de vocês colocar isso no Clube da Viola e daqui 6 meses eu gravo vocês. Então, colocou gente na geladeira. Essa foi a verdade. Então, ela explodiu o Laço Aberto, estourou o Clube da Viola, estourou a gente também. Só que o que a gente precisava para estar hoje no nível do Chitão, do Zezé, era mídia. Eles não colocou a gente na mídia. Exatamente. O Clube da Viola foi para mídia e nós ficamos de braço. O Clube da Viola recebeu o disco de ouro, para você ter uma ideia. Foi pra mídia. Eles deram disco de ouro até para o Clube da Viola e nós não recebemos. Eu falo, você fala. Quem fala? Os dois. Não, tem que ser um de cada vez, senão vai embolar aqui. Eles deram disco de ouro até pra faxineira e não deram pra gente. O Clube da Viola vendeu 250 mil LPs. Mas a faixa era na voz de vocês. Exato. A música que vendeu o disco foi o Laço Aberto. Tá. Aí depois de 6, 7 meses apareceu uma música do Vida Cigana com Cigana, João Pedro e Cristiano. Do Biocor, maravilhosa, com João Pedro e Cristiano. Cristiano apareceu depois. Aí eles, e para machucar mais a gente ainda, eles foram renovaram o contrato, foram no Rio, receberam uma grana para renovar o clube, porque
vendeu disco pra caramba na época, né? E nós não vimos nada. Não sobrou nada. E a nada mídia, aconteceu. e o Laço Aberto seria a música que ia colocar teria colocado a gente no mesmo nível que está o Chitão Zezé hoje. Porque o Laço Aberto não é menor do que o Amor, não é menor do que o Fio de Cabelo. A minha concepção. O nível são iguais. Isso é 2007? Isso foi em 2000. 2000. O que 2000. mais magoa o artista é você ser meio que esquecido. Porque eles colocaram pra gente que o Clube da Viola atingiu o disco de ouro. E o nosso, nós vendemos 99 mil cópias. Era 100 mil para ser um disco de ouro. Quer dizer, se fosse uma coisa para ser... poderia ser inventado. Eu comprava os 1000 discos, você tá entendendo? Pra atingir o disco de ouro. Lógico. Só que eles nunca deram o disco de ouro pra gente. Você acha que não Essa bateu? eu acho que bateu, mas eles falaram que não. Você entendeu? E nunca deram o disco de ouro por causa da música Laço Aberto. Mas isso Que era o daí... que a gente queria, entendeu? Essa história, para mim, como eu sou um lutador, foi um desafio para mim. Eu falei, a gente vai ter que virar essa página. Aí cara, eu não me preocupei com isso, preocupei em trabalhar. Falei, vou compor mais, vou fazer, se eu fiz um, posso fazer outro. Mas a minha mãe sempre falava, você não faz outro igual Laço Aberto, né? Aí, que até houve um atrito com o Zezé na época, que ele queria gravar, eu não liberei. Ele ficou bravo, né? Laço Aberto, o Zezé ficou sem Cara, conversar com a Xande uns 6 anos. Ele queria me matar, cara. Porque tava estourado, ele era o cara da vez, né? Na época, né? Depois a gente ficou amigo, tudo legal. Aí ele me praguejou, falou de mim, todo mundo, mas olha, eu fiquei mal na fita com ele. Aí ele disse, cara, nunca vou gravar uma música desse cara, esse cara nunca vai passar na minha frente, né? Aí um dia ele estava no carro com o César Augusto, aí entrou no rádio a música Tonelada de Paixão, com a gente cantando. Aí ele endoideceu. Falei, César, seja quem for o dono, acha essa música, eu vou gravar ela. Eu quero essa música. Aí o César foi atrás da música do Alexandre. Aí ele me ligaram e falaram, pode gravar, tranquilo. Aí a música entrou no filme, né? Do Cid Francisco. E fortaleceu mais a gente ainda. E aí vocês fizeram as pazes? A gente aí voltou. Sim. Aí nós Que fomos bom, gravar né? o Chitão aqui na chácara deles. Isso. Aí começamos a conversar lá, bater papo. Aí voltamos a conversar, ficar amigo bastante, fomos pescar junto. Aí depois ele sumiu de novo. Já faz uns 5 anos que eu não vejo ele. Aí vocês fizeram 3 músicas, né? Você, o Rick e o Zezé. Na pescaria fizemos 4 músicas. Uma não foi gravada ainda, mas 3 nós gravamos. Eu gravei uma, ele gravou outra, o Rick gravou outra. Na pescaria vocês Na fizeram? pescaria, Na pescaria embaixo lá do em barco, Corumbá. na pescaria. Eu e ele e Na o Xalana. Rick. Que músicas que eram? Nunca meio assim. Seu amor é meu, ai, 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 ai. Uma que nós gravamos lá. O coração, a minha paixão. Ai, 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 ai. Uma que tá no DVD também, que eu não vou Eu não vou lembrar aqui agora de Foram cabeça. 3 músicas, né? 3 músicas? Foi coisa de 2 horas ali. Porque você conhecia o Zezé desde E- de lá de trás, né? Sim, quando ele era solo, sozinho. Então, esses dias, você até mostrou antes pra mim, mas esses dias saiu numa página uma foto sua com o Zezé, duplas que existiram e você não sabia. A foto é uma montagem, porque vocês não têm essa foto juntos. Temos. Mas essa dupla chegou a existir, você e o Zezé? Sim. Foram 3 meses. Mas eu acho que Deus sabe o que faz. Não era pra ser a gente junto. Até um dia encontrei com ele, estava estourado, ele falou, ele tá vendo? A gente estaria estourado do mesmo jeito. Eu falei, cara, mas foi muito melhor você trazer seu irmão e eu trazer o meu, porque aí a gente ajuda 2 pessoas que precisam de ajuda e são da mesma família. E eu acho que o nosso gênero não ia dar certo. Não ia bater Não vocês é, não dois é porque juntos? a loucura que o Zezé tem por mídia, cara, eu não teria. Eu não ia conseguir acompanhar ele. Não tem esse pique, não. Ele é demais, cara. Ele é um guerreiro, Zezé. Eu admiro demais. Eu sou fã dele, amo ele. E, cara, ele rompe barreiras que parece que é impossível de romper. Ele é batalhador. Ele corre atrás. Ele é da música sertaneja, pra mim, cara, não tem um artista que fez tanto sucesso que nem ele, não. Durante 20 anos ele perdurou no sucesso, só com sucesso. Ele não precisaria nem gravar mais. Ele faz porque ele ama fazer isso, entendeu? Mas a história do Zezé é muito rica. É rica demais. É um exemplo para a música sertaneja, né?
Os dois juntos, os dois são acelerados, não tinha como. Os dois iam se matar juntos, você tá louco, não dá. É verdade. Você aguenta um outro o tempo todo. É todo mundo 220, né? Exatamente. É engraçado. Não ia. Nesse tempo, ele falou que você ficou meio que ensaiando, enfim, aprendendo. Você lembra? Vocês eram próximos, vocês não chegaram a brigar, né? Como irmãos, vocês não chegaram a brigar. A gente só discute, assim, coisas assim. Briga não. Esses não contratempozinhos que tem aqui, mas de brigar nunca. Então você lembra desse momento em que ele se enfiou para ser compositor? Que ele ficava o dia inteiro compondo? Sim. Você presenciou isso? Eu ia ensaiar com ele lá em Itápolis. E aí ele pegava o carro e falava assim, ó, eu vou lá no Rick, lá depois da manhã eu volto. Vai ensaiando essas músicas aqui. Aí eu ficava ensaiando as músicas lá em Itápolis. E ele pegava o carro e ia lá pro Rick, pra Botucatu, né? Era Botucatu que ele morava, né? Botucatu. Onde o Rick ia, Tietê, Botucatu, a gente se encontrava, entendeu? A gente fez... Aí o Rick teve a ideia de fazer um projeto do Ginigeno. Falei, vamos estourar o Ginigeno? Falei, bora. Vou voltar pros rodeios, pra tudo, que eu sou fã dele, gosto dele. Aí nós começamos a fazer música pro Ginigeno. Aí eu devo ter umas 35 música Ginigeno. Você era bom antes de duplo sentido ou você nunca tinha feito? Não era. Eu aprendi com o Rick. O Rick é muito foda. O Rick é um... ele é um cara... Eu só tenho, pra mim, um problema dele não querer dividir muitas coisas, entendeu? Ele acha que... até que ele teve falando que não foi compor com mais de 2, 3, ele não compõe. Eu acho que isso é bobagem. Acho que todo mundo tem de conquistar espaço, de ter oportunidade. Que às vezes o cara faz o cara às vezes nem é compositor, ele descobre que ele é ali. Uhum. Que ele faz uma música no meio de 3, 4, aí ele pega o jeito e sai fazendo. Isso aconteceu comigo. Desde o primeiro disco, eu gravei músicas minhas, mas nunca fui assim um expert em composição. Eu via as músicas e achava, eu nunca vou fazer Eu acho isso. assim, nessa parte de composição que eu andei vendo, né, alguns comentários aí, inclusive, que às vezes ele tem um ambiente que o pessoal compõe. Às vezes tem 2 compondo e sai o nome de 6, mesmo o cara não estando, porque já é o combinado deles, 2 fez a música e sai o nome de 6. Isso eu já vi muito comentário nas redes sociais. Que o Rick Isso aqui eu não acho legal, ele você que entendeu? Não gostava disso. Né? Eu acho que isso é uma coisa que é chato, né? Porque tá fazendo no espaço que o cara era pra estar, mas o cara não tá fazendo a música. Quem fez foi 2 só. E saiu o nome de 4. Eu tenho vontade entendeu? de juntar aqui os parceiros compositores, de fazer Rick e Alexandre. Mas a chance de sair briga nesse povo é muito grande, Nossa porque Senhora. cada um conta uma história. Cada um conta uma, exatamente. Tem uma história que eu ainda vou fazer vocês dois e fazer vocês me explicarem a história do Página de Amigos. Porque os dois contam histórias diferentes, entendeu? Ninguém chega numa... O Página de Amigo que eu conheço, o Alexandre foi compor com o Rick. Eles fizeram 8 músicas na noite, saiu o Página de Amigo. Ele já pegou o carro, já levou pro Daniel ouvir a música. O Daniel falou, tá no disco. Aí quando saiu do disco, a Rose, que trabalhava na Peer Music lá do Manelzinho, pegou a música e levou pro Chitãozinho Chororó. E o Chitão pegou e gravou. Essa é a história que eu conheço. O Daniel não quis? Eu não sei porque alguém da produção do Daniel tirou a música. Eu tenho que perguntar isso pro Daniel. Talvez ele nem ficou sabendo da música. Acho, talvez não. Pode não, ser. ele ficou sabendo porque ele levou a música. Falei que levou a música. É que nessa época do Daniel, cara, tinha muita música boa. Chegava Nossa, tudo ali. Você viu o repertório do DVD que ele fez? Só tem música. Impressionante. Cara, naquela época... Daria pra fazer outro ainda. Naquela época não tinha música ruim. Não. Chegava um monte de música nas editoras, os caras ficavam perdidos para escolher as músicas. Era muita música boa. Mas quando vocês fizeram Página de Amigos, você imaginou que era uma música de sucesso? Não tem isso. Nenhuma música que eu fiz eu imaginei que era sucesso. Nenhuma. Eu vou fazendo. A gente sente que tem algo diferente, né? Mas nela você sentiu? Não, também não senti. Não. Uma canção que eu nem ouvi que o Alexandre fez com o Rick foi o Agenda Rabiscada. Que ele terminou de fazer, chegou o empresário do Cleiton Camargo e pegou a música e levou embora. Tava no apartamento de São Paulo. Pegou a música no rascunho e levou. Eu nem ouvi ela antes do cara gravar. Eu vi ela gravada já. Ele levou a fita cassete e nós ficamos sem a fita na mão. E a letra, escrita rascunhada, ele levou da fita e a letra aí. Foi embora. Aí nós continuamos compondo. Aí uma semana depois já estava na rua com o Cleiton Camargo tocando. Não, explodiu, né? Uma Explodiu. coisa impressionante. Virou um clássico ele daquela época. A gente Rabiscada virou um clássico. Mas é momento, né? São momentos momentos que
a gente tem que aproveitar. Que não volta mais, né?